Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Voltamos aos nossos pequenos vídeos e a ideia hoje é discutir um pouco sobre a questão da economia da República Oligárquica. A gente já fez um vídeo sobre a questão política, hoje a economia. Seguindo, temos um vídeo ainda sobre as revoltas e um vídeo sobre a crise desta República Oligárquica na década de 20. E aí, vamos então hoje um pouquinho falar de economia nesse período. E vamos começar pela seguinte questão. Vamos lembrar que essa República Oligárquica, ela começa com uma grande crise econômica gerada pelo encilhamento. E aí, lembra, Rui Barbosa, lá na República da Espada, tinha determinado uma emissão desenfreada de papel moeda. Essa emissão desenfreada tinha gerado uma especulação financeira que teve como consequência uma alta inflacionária, que a gente chamou de encilhamento. Pois bem, em 1898, então, o presidente do Brasil, certo, Campos Salles, vai renegociar essa dívida externa brasileira. Como? A partir de um novo empréstimo, dando como garantia as receitas da Companhia de Água do Rio de Janeiro, da receita da Estrada de Ferro da Central do Brasil e dos impostos sobre a alfândega daqui. Bem, tudo bem, estou renegociando a dívida. E aqui tem a nossa pegadinha, tá? Por quê? Muito cuidado. A gente tende a imaginar como renegociar dívida, beleza? A ideia da grande potência. E na nossa cabeça, quem é a grande potência? Os Estados Unidos. Só que lembra de um detalhe. Eu estou no final do século XIX e início do século XX. A minha grande potência aqui não são os Estados Unidos. A minha grande potência aqui chama-se Inglaterra. Então, na verdade, o que é o funding loan? O governo brasileiro renegocia sua dívida a partir de um novo empréstimo de 10 milhões de libras com a Inglaterra. Lembra, a sua moeda internacional aqui ainda são as libras, não é o dólar. O dólar vai ser moeda internacional após a Segunda Guerra Mundial. E aí, qual é a grande ideia do Campos Salles? Eu vou pegar as 10 milhões de libras, certo? E vou pedir 10 anos para poder pagar. Só que esses 10 anos só vão começar daqui a 3. Ou seja, em 1898 eu pego o empréstimo, começo a pagar em 1901, pagar de fato, beleza? E vou até 1911 pagando. Esse é o tal do funding loan, nosso primeiro ponto econômico importante aqui. Qual é o nosso segundo ponto econômico fundamental? Uma coisinha chamada de questão Acre. E aí, porque olha só, vamos lembrar o seguinte, tá? Lembra de Brasil colônia? Lembra de expansão territorial? Para ser mais exato, lembra de 1750, quando a gente assinou o chamado Tratado de Madrid? Pois bem, quando você estudou isso, você viu que a grande importância do Tratado de Madrid, num primeiro momento, é que ali, pela primeira vez, eu olhava para o mapa, eu imaginava o território brasileiro como que ele é hoje, com exceção do Acre. Pois bem, senhores, no século XX, em 1903, o Acre entra no nosso território. E aí entra como? Vamos lá. Ao longo do século XIX, tá? Na segunda metade do século XIX para o final, vamos lembrar que eu tenho na Europa e nos Estados Unidos rolando a chamada Segunda Revolução Industrial. E aí, dentre as novidades da Segunda Revolução Industrial, eu tenho a questão do automóvel, eu tenho o processo de vulcanização, eu tenho o pneu. E aí, dentro desta lógica, o que acontece? Eu tinha tido um fluxo migratório enorme de uma galera do Nordeste em direção ao Acre. Por quê? Fugindo da seca, fugindo da estrutura fundiária e porque o Acre era cheio de algo fundamental, a seringueira, de onde você extrai o látex. Qual é o grande problema, senhores? Simples, o Acre não é nosso. O Acre pertence à Bolívia. Então, obviamente que essa invasão brasileira em território boliviano vai gerar uma série de confrontos que serão resolvidos em 1903 de forma diplomática através da assinatura do Tratado de Petrópolis, a partir do qual o Brasil compraria o Acre da Bolívia, pagando 2 milhões de libras, olha a Inglaterra aí de novo, e prometeria à Bolívia a construção de uma estrada de ferro, madeira, Mamoré, para que a Bolívia pudesse escoar os seus produtos pelo Rio Amazonas. E sim, a gente vai construir a ferrovia, só que só em 1912. Então, olha só, como é que isso pode aparecer para a gente? A própria questão Acre, ou, por exemplo,
Quando você tem em 2006, o presidente da Bolívia de então, Evo Morales, ele vai encampar a Petrobras em território boliviano, ou seja, ele vai tornar a Petrobras em território boliviano algo da Bolívia, certo? Por conta do gás natural, e vai usar como justificativa para isso a ideia de que o Brasil comprou a Bolívia por 2 cavalinhos. Traduzindo, ele vai dizer que nós compramos a Bolívia a preço de banana, que nós basicamente roubamos o Acre da Bolívia. Tudo bem? Então olha só, para a região do Acre, essa ideia da seringueira ela é fundamental. Ela vai criar todo um ciclo econômico, todo um boom da borracha na região do Acre, que vai explodir inclusive em Manaus, quando você tiver o Teatro Municipal de Manaus, todo construído com grande investimento dessa borracha. Até mais ou menos 1910 eu começo a primeira crise dessa borracha. Por quê? Porque os ingleses conseguem levar sementes e passam a produzir seringueira, a produzir látex na Ásia, certo? E no pós-Segunda Guerra Mundial, quando você criar a tecnologia de criar borracha sintética. Embora, independente disso, a seringueira ainda é algo fundamental, o látex ainda é algo fundamental para a região do Acre, gerando uma série de conflitos entre seringueiros e donos de seringais, da onde vai surgir, por exemplo, a figura emblemática de Chico Mendes, assassinado nessa disputa. Ok? Então vamos lá, nós temos o funding loan e a questão Acre. O nosso terceiro elemento importante aqui é um chamado Convênio de Taubaté, que recebe esse nome porque vai ser assinado na cidade de Taubaté pelos governos do estado do Rio de Janeiro, Minas e São Paulo. E por que isso? Vamos lá, vamos lembrar o seguinte. O meu grande produto brasileiro, certo? Desde lá do século XIX, é o café. Só que no início do século XX, esse café está em crise de mercado. Por conta disso, os 3 governos, Rio, Minas e São Paulo, criam um grande convênio onde, a princípio, esses estados comprariam dos produtores de café dos seus estados o excedente produzido. Então, assim, não vendi para a Europa, não vendi para os Estados Unidos, o governo compraria o excedente. É óbvio que isso não vai dar muito certo. Então eles vão jogar esse custo, essa ideia, vão vender esse papo para o governo federal, que nesse primeiro momento está na mão de Rodrigues Alves, que não aceita o acordo. Porém, logo depois, Afonso Pena firma o acordo. E aí, ao firmar esse acordo, o que Afonso Pena faz? Compra excedente de café. E aí, esse excedente de café comprado vai levar, obviamente, o quê? Um endividamento externo. Lógico. Porque para poder manter esse excedente, ora, uma vez que, embora na teoria você tentasse diminuir a produção de café, é óbvio que se eu sou cafeicultor, produtor de café, e o governo promete comprar o meu excedente, eu não diminuo a produção. E aí, se eu não diminuo a produção, o que eu tenho como contrapartida? O governo federal se endivida. Óbvio. Mas Felipe, isso é burrice? Não. A minha elite produz café. Eu estou basicamente comprando de mim mesmo. Mas o endividamento? A gente aumenta imposto, está resolvido o problema. Beleza? Bem, e aí, dentro dessa lógica econômica, beleza, nós vamos chegar em 1914, quando nós temos o quê? A Primeira Guerra Mundial. E vamos lembrar, o Brasil é um país agroexportador. Os nossos produtos industriais vinham da Europa e dos Estados Unidos, que estão começando a produzir para quê? Para a guerra. Estão produzindo armas. Logo, a minha entrada de produto industrial tende a diminuir. Eu só tenho uma saída. Vou começar a produzir. Então eu entro num novo surto industrial. Eu entro numa fase de industrialização conhecida por alguns como substituição de importação. O Brasil passa a produzir principalmente algo relacionado à indústria têxtil e alimentos. De onde? De São Paulo. Por que São Paulo? Porque ali eu tenho grande lucro do café. E aí eu vou ter alguns cafeicultores que vão transferir esse lucro para essas novas indústrias. Só que, se eu começo um processo industrial, vamos combinar que eu aumento uma coisa chamada de movimento operário. Sim, olha só, eu tenho operários no Brasil trabalhando, por exemplo, nas indústrias, que não seriam indústrias na verdade, mas nas estradas de ferro desde um período muito anterior, certo? Você constrói estrada de ferro desde o café para escoar a produção. Grande parte desses operários daquele período eram compostos por imigrantes que tinham vindo da Europa e que muitos deles defendiam um ideal anarquista. Então você tinha um anarquismo no Brasil muito ligado ao teu operariado de então, certo? Para evitar isso,
Adolfo Gordo vai criar a chamada Lei Adolfo Gordo. O que ela determina, a grosso modo, em 1907? Eu vou considerar o anarquismo, certo? Eu vou considerar a lógica anarquista no mesmo balaio de gato, por exemplo, da capoeira. Ou seja, eu vou criminalizar o anarquismo, transformando em crime de vadiagem. Agora, qual a diferença? O anarquista preso, ele poderia ser deportado. Então eu vou criar uma lógica de ameaça de deportação para esses imigrantes, caso eles sejam anarquistas. Mas como é que eu vou fazer isso agora a partir de 1914, tá? Vamos lembrar o seguinte, não tem lei trabalhista aqui. Então a tua lógica de trabalho, ela se baseia em, basicamente, um trabalho de 7 dias por semana, de 14 a 16 horas por dia, sem nenhum direito. E aí esse movimento operário ele vai ser insuflado, e no caso brasileiro, por 2 períodos. Então olha só, se você estiver falando até 1922, este seu operário, este teu movimento operário, ele tem uma base ideológica anarquista ou anarco-sindicalista, que vai ser responsável principalmente pela Greve Geral de São Paulo de 1917. Agora, se você tiver de 22 para frente, aí esse teu movimento operário assume o caráter de socialismo / comunismo. E aí por que 22, Felipe? Porque em 1922 você tem a criação do Partido Comunista Brasileiro. Então esse meu movimento operário, ele passa a adquirir um caráter político partidário. Lembre-se, anarquismo não tem partido político. Se você olhar partido político anarquista, está errado. Então você tem até 22 o anarquismo, de 22 para frente o comunismo e o socialismo. E o que é fundamental nisso tudo? Seja ele anarquista, seja ele comunista, até a era Vargas, certo? Até Vargas, eu vou tratar qualquer movimento operário brasileiro como caso de polícia. Ou seja, até Vargas eu criminalizo qualquer movimento operário. Fazer greve no Brasil até Vargas é crime da cadeia. E no caso dos imigrantes, cadeia e deportação. Essa estrutura vai mudar um pouco com Vargas, vamos discutir como, porém isso fica para um próximo vídeo. Valeu, senhores, um beijo e até a próxima.